Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômico. No vídeo de hoje a gente vai falar de um assunto um pouco polêmico, né? Vamos falar sobre a administração das informações quando a gente é um investidor, né? Quando a gente começa a investir, a gente precisa de muito conhecimento, né? A gente está sempre aprendendo mais sobre aquele investimento que a gente quer fazer as nossas melhores escolhas. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar que o que você não sabe também é tão importante quanto o que você sabe. Então vamos lá ao argumento, né? Para a gente entender o que isso significa, que pode parecer até um pouco contraintuitivo, principalmente quando a gente está falando sobre investimentos, mas um autor que eu gosto bastante, chamado Tim Ferriss, ele tem um conceito de ignorância seletiva. E o que é isso? A gente tem que escolher ignorar alguns tipos de informação que não são relevantes para a gente, que pode ser danosa para a gente, e se focar apenas em algumas informações. Então, para a gente entender mais, vou ter que explicar alguns termos. Então, primeiramente, a gente tem que entender que o ser humano, nós seres humanos, somos seres sociáveis. A gente viveu, né? A gente evoluiu sempre em grupos, sempre em tribos. E quando a gente estava vivendo na tribo, era importante a gente observar o que as outras pessoas estavam fazendo. Por exemplo, se alguém da tribo começasse a correr, provavelmente tinha algum perigo, alguma coisa ruim estava acontecendo e a gente tinha que imitar aquele movimento, teria que correr também. E esse gene, né, de seguir os passos dos outros, ele acabou passando de geração em geração, que ajudou a gente a sobreviver e até hoje em dia ele é muito presente na nossa vida, né? Mas, felizmente, a gente não tem os mesmos perigos que a gente tinha na época que as pessoas viviam em colônias, né? Ainda éramos nômades. Não tem mais tigre querendo atacar, ou leões ou ursos. Então é como se a gente tivesse um sistema, né? Um software super pré-histórico para um ambiente super futurista, que é o ambiente que a gente vive hoje em dia. E por causa desses genes que passaram de geração em geração, a gente tem o que a gente chama de efeito manada, né? Você já deve ter ouvido esse termo, o efeito manada é quando um investimento, por exemplo, ele está muito famoso e muitas pessoas começam a investir nele porque elas acham que se elas não fizerem isso, elas vão perder dinheiro. Isso aconteceu com o Bitcoin lá em 2017, né? Quando estava no pico, estava na alta e as pessoas começaram a comprar e teve o maior pico histórico, né, do Bitcoin. Também aconteceu ano passado com NFTs, que as pessoas nem sabiam que era NFT. Inclusive, eu explico aqui nesse vídeo o que é. E começaram a comprar desesperadamente, mas não sabiam, compravam apenas porque outras pessoas estavam comprando. Isso acontece com ações, isso acontece com fundos imobiliários, acontece até com renda fixa. Então, esse efeito manada faz parte da gente. A gente não quer perder a oportunidade. E também existe outro termo que também é ligado a isso, chamado FOMO, né? Um termo em inglês, que é a abreviação para Fear of Missing Out. Então, o medo de ficar de fora. E aí que entra a nossa dieta de informações reduzidas, né? A nossa ignorância seletiva. Por que eu falo isso? A gente está investindo, como investidores de longo prazo, a gente está investindo para os próximos 40, 50 anos. Então, nesse tempo, a gente quer receber renda, né? Quer que nossos investimentos eles se saiam bem, né? Eles sejam bem lucrativos. Porém, no curto prazo vão ter altos e baixos, né? Principalmente na bolsa de valores. Então, se a gente for atrás de saber todos os dias quais são as ações que estão caindo e estão subindo, quais são os fundos imobiliários que estão caindo e estão subindo, se a Selic vai ser aumentada ou vão diminuir a Selic, o que o Elon Musk acha do Bitcoin, essas coisas elas são em curtíssimo prazo. E para uma carteira de longo prazo, isso não tem nenhuma relevância. O que a gente tem que se focar? É encontrar empresas e fundos que consigam ser perenes, que consigam sobreviver em momentos de crise, consigam ainda lucrar em momentos de crise e em momentos de fartura eles consigam maximizar os seus ganhos. Então, é isso que a gente procura, principalmente quando a gente está investindo para o longo prazo. A gente quer viver de renda, né? Viver com a renda dos nossos investimentos. A gente vai procurar esse tipo de investimento. E a gente só acha isso focando nos fundamentos, né? O que a gente tem que estudar? O que a gente tem que aprender todo dia? Aprender como analisar uma empresa, caso a gente queira escolher ação por ação. Ou se você não quer investir ação em ação individualmente, quer investir em ETFs, você pode aprender mais sobre o nosso comportamento de compras.
Isso vai fazer com que você economize mais, já que como a gente sabe quais são os gatilhos que fazem com que a gente queira comprar, queira gastar dinheiro, a gente consegue se blindar mais e economizar mais dinheiro. Quando a gente economiza, a gente tem mais dinheiro para investir, consequentemente a gente fica mais rico. Então, esse também é um conhecimento importante de ter. Além disso, vai estudar quais são os fundos imobiliários que conseguem manter sua renda constante, né, e crescente durante o tempo, porque os fundos imobiliários de tijolos conseguem seguir mais a inflação do que os fundos imobiliários de papel e etc. Esses são os conhecimentos básicos que vão fazer com que a gente fuja do efeito manada e fuja também do fear of missing out, né? De perder, do medo de estar por fora. Então eu, particularmente, eu não leio notícias sobre investimentos, nem assisto jornais sobre investimentos. O que eu faço eu me aprofundo nos fundamentos e eu procuro saber tudo sobre aqueles investimentos que eu compro, né? Se você queira uma abordagem mais passiva, como eu falei aqui, você ainda também tem que entender como é que funciona um ETF, por exemplo, que é um fundo mais passivo, mesmo assim que você consegue se proteger, mas não precisa analisar tão a fundo para investir nos ETFs. Essa é uma das grandes vantagens. Então é isso que eu queria dizer. Não deixe de deixar sua opinião aqui embaixo sobre o que você acha sobre isso. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal. E até logo!